Bem, pessoal, esse então é um vídeo exemplo referente à pressão. Vamos então resolver essa questão exemplo número 1. Essa questão diz para nós que ao atingir um prego com um martelo, um construtor aplica uma força de 90 newtons. Determine a pressão na cabeça do prego, sabendo que a área de contato entre o prego e o martelo é de 0,12 centímetros quadrados. Eu vou tentar representar aqui para ficar mais claro. O que está acontecendo nessa questão? Então, o que acontece é que um prego, então, ele foi ser então martelado por um construtor. Aqui, então, é para essa ilustração de um prego. Eu vou desenhar aqui em azul cinza o martelo. Então, um martelo. Então, bateu nesse prego aqui somente a ponta do martelo. Então, esse prego aqui, ele foi batido, então, com um martelo, está sendo pregado com um martelo. E, nesse caso aqui, o construtor, quando ele bate com o martelo no prego, ele aplica uma força, vou fazer aqui em laranja, uma força de 90 newtons em cima deste prego aqui. A área desse prego aqui, da cabeça desse prego, é de 0,12 centímetros quadrados. Nesta questão exemplo, que eu tenho centímetros quadrados, eu preciso, antes de calcular a pressão, passar isso daqui para metros quadrados. Se a minha área já tiver em metros quadrados, eu não preciso executar a conversão. Como é que eu faço para converter? De centímetros quadrados para metros quadrados, eu preciso dividir por 100. Deixa eu apagar aqui. Dividir por 100 e depois dividir por 100 de novo. Divido por 100 duas vezes e tenho metros quadrados. Nesse caso aqui, que está em centímetros quadrados, eu preciso fazer esse processo, então, dividir por 100 duas vezes. O que eu faço, então? 0,12 divido por 100, divido por 100 de novo. Nesse caso aqui, ficou um número muito pequeno. Na área, então, nessa questão, eu vou ter que utilizar 0,00012 metros quadrados. Uma área, assim, muito pequena. Para calcular a pressão, então, eu vou olhar para a equação. A equação diz para nós que a pressão pode ser calculada quando a gente divide a força aplicada pela área. Então, para calcular a pressão, nós vamos dividir 90. Deixa eu fazer aqui em preto. Vou substituir, então, o que a gente sabe. Nós sabemos que a força é de 90 newtons e que a área é de 0,000. Deixa eu fazer um pontilhado aqui, para não dar problema. 0,12 metros quadrados. Agora, então, dividimos 90 por 0,000012. A pressão, nesse caso aqui, nessa batida de martelo, foi de 7.500.000 Pascal. Por que a pressão teve um valor, Newton por metro quadrado? Depois, para homenagear Blaise e Pascal, então, nós trocamos de Newton por metro quadrado para PA. Então, a gente escreve de novo, pressão igual 7.500.000 Pascal. E assim finalizamos, então, a questão. Por que a pressão foi tão alta? Vou escrever aqui de azul fraco. Por que a pressão foi tão alta? Porque a área, a cabeça do prego era muito pequena. E quanto menos área tu tem, maior é a pressão aplicada.
E o contrário também serve. Quanto maior, deixa eu fazer de outra cor aqui. Quanto maior for a área de contato, menor vai ser a pressão. Esse conceito aqui é o principal e tem que ficar bem claro. Que quanto maior for a área de contato, menor vai ser o valor da pressão. E quanto menor for a área de contato, maior vai ser a pressão. A pressão, por exemplo, é muito alta numa agulha, porque uma agulha é muito fina. Então, com pouca força, tu faz muita pressão e acaba furando a pele, então, para receber uma injeção, uma vacina ou algo do gênero. Agora, quando a área é muito alta, quando o valor é muito alto da área, quando a área é muito grande, a pressão é menor. Então agora para que furar a pele humana, por exemplo, apertando uma mesa lisa, tu nunca vai conseguir, porque a área é imensa. Agora, se tu botar o teu dedo numa ponta de faca, onde a área é muito pequena, a pressão vai ser muito grande e tu vai conseguir furar o teu dedo com êxito. Foi só um exemplo, enfim, mas bem prático. A gente pode fazer isso também com uma caneta, segurando uma caneta, então, pela ponta dela onde a gente escreve, com o dedo, botando essa ponta onde que tu escreve no dedo, a pressão é muito alta e dói, e agora botando a outra ponta, né, a parte lisa, a parte onde a gente aperta para a ponta descer, a gente não sente a mesma dor porque a pressão é muito menor. Pessoal, espero ter sido bem claro com este exemplo. Caso não tenha sido, por favor, entre em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em estar respondendo vocês.